Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé neste domingo, dia 1º de outubro de 2023. Já estamos nos encaminhando nesse último trimestre do nosso ano de 2023. Como o tempo está passando rápido. Você que nos acompanha aqui pelo programa Razões da Fé, na Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, nesse primeiro horário, das 7 às 8 da manhã, com a reprise das 10 às 11 da noite, também no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre nos domingos, a partir das 9 horas da manhã, e também pelo Facebook e YouTube da Diocese de Caxias do Sul, sempre nos domingos, a partir das 8h30 da noite, além, é claro, da TV Serra, canal 526 da NET, sempre nas terças-feiras. Obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube. Basta procurar lá, Diocese de Caxias do Sul, e fazer a inscrição, ativar o sininho para receber as nossas notificações semanais do que nós produzimos, as mensagens do nosso bispo e também o próprio Razões da Fé. Nós estamos em meio, ou melhor, iniciando hoje a Semana Nacional da Vida, promovida pela Pastoral Familiar em nível nacional, né, da Igreja em todo o Brasil. E nós aqui vamos falar um pouco sobre este tema que nós estamos vivendo nesse mês de outubro, essa Semana Nacional da Vida, que começa hoje, dia 1º, e se estende até o próximo dia 8. Nós temos como convidado o padre Tadeu Antônio Libardi, que é sacerdote da nossa Diocese de Caxias do Sul, graduado em Filosofia pela Universidade de Caxias do Sul, em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, é psicólogo e mestre em Psicologia pela Pontifícia Universidade Salesiana de Roma, formado em Logoterapia pela Associação de Logoterapia e Análise Frankliniana, também de Roma. Atualmente ele é pároco da Paróquia Santo Antônio, do bairro Cinquentenário, em Caxias do Sul, reside na Paróquia São Pelegrino e é o assessor da Pastoral Familiar na Diocese de Caxias. Olá, Padre Tadeu, obrigado pela tua presença. Olá, Felipe, também aqueles que estão em sintonia conosco. É uma alegria de retornar ao Santuário de Caravaggio e também participar deste programa tão ouvido, tão querido e tão esclarecedor. E para mim é uma alegria também retornar a esse local do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, após uns anos, por ter a alegria de trabalhar aqui com nossos seminaristas do propedêutico e de modo especial também por atuar aqui no santuário, nas confissões, nas missas e também no trabalho pastoral. Que alegria, Padre Tadeu. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui conosco para a gente falar um pouco sobre a Semana da Vida, sobre família, sobre o processo e o trabalho da pastoral familiar na nossa diocese também. Vamos, aqui é um bate-papo também hoje, a gente o Padre Tadeu vai respondendo as perguntas, eu vou fazendo alguns comentários, algumas outras perguntas também no meio, e assim a gente vai construindo o nosso diálogo. Padre Tadeu, que análise a gente pode fazer sobre a realidade das famílias na nossa região? Então, Felipe, como a gente faz parte da pastoral diocesana da família, e a gente tem esta intuição e ao mesmo tempo esta missão de tentar compreender como nós podemos atuar na formação, no cuidado das famílias que estão aqui na nossa Diocese de Caxias do Sul. Então, em vista disso, nós encontramos assim, nessa sociedade em que nós vivemos, uma sociedade do consumo. Também é uma sociedade que nos cansa e também é uma sociedade do descarte. Então, diante de toda essa situação em que a pastoral percebe que a família está vivenciando, nós sentimos a importância da gente ter um cuidado. E para que a gente possa ter esse cuidado, a gente precisa vencer essas dificuldades que a sociedade nossa oferece. Porque a família não é só consumo, mas ela é vida também, ela é amor. Também nós percebemos que as nossas famílias aqui, na nossa região, ela também não precisa trabalhar muito, ela trabalha, mas também ela tem que cuidar também da sua saúde. Por isso que nós percebemos que as famílias e a sociedade,
ela está nos levando a um cansaço de tanto de fazer e esquecer o ser. E também nós percebemos a perspectiva de muitas famílias que perderam o sentido da sua caminhada, o sentido do acolhimento, essa proposta que a igreja nos oferece, onde a família é o ninho, e é ali onde que a gente recebe toda a nossa formação. Então nós percebemos assim que nessa nossa sociedade atual, a gente precisa cuidar muito aquilo que está quebrando e ao mesmo tempo transformando a família em uma mercadoria e esquecer que a família é mais do que isso. A família é um ninho de amor, de paz e de tantas outras coisas. Então me parece que a realidade que nós estamos vivenciando, não só na nossa região, no Brasil e no mundo inteiro, por ter uma oportunidade de ter vivido muitos anos na Itália, a gente percebe que isso também é geral. Há uma secularização, a gente percebe, né, a gente vai vendo um pouco também questão Europa, mas isso chega muito aqui na nossa cultura latino-americana também. Eu acho que o Padre Tadeu nos pontua aqui da cultura do cansaço, né? Nós estamos muito acostumados em fazer coisas, tem que dar conta, tem que produzir, tem que organizar, e aí você não tem tempo, às vezes, de qualidade para a família. E aí agora, nessa esteira, continuando, quais são os desafios, Padre Tadeu, para a vida familiar e, sobretudo, para os casais jovens do nosso tempo? Então, tendo uma análise da situação em que nós vivenciamos, a igreja nos apresenta um caminho. E tudo que a gente percebe que a igreja pode nos oferecer é sempre uma proposta de mudança, uma proposta de retomada. Então nós vamos percebendo que a igreja ela não está impondo, ela está propondo. Por isso eu acho que a pastoral familiar diocesana, ela propõe para que a nossa sociedade atual, e de modo especial da nossa diocese, possa ter um caminho. Então o que nós pensamos, o que nós aprofundamos e o que também nós despertamos aqui na nossa diocese? Que a família tem um sentido. Ela não está aí por ser um órgão ou, quem sabe, uma forma de estar. Mas ela está aí porque ela é prioridade, ela é uma célula fundamental da nossa sociedade. E sendo uma célula fundamental, ela tem a constituição de nos dar uma direção. E ao nos dar uma direção, ela nos dá também um sentido. Por isso nós vamos perceber que dentro dos casais, a gente precisa de uma boa formação. Porque, olha, você, Felipe, que é formado como repórter, como também na tua missão de comunicador, o que tu não precisou de fazer para se preparar tão bem? Eu também, como psicólogo, morando na Europa e também estudando, eu precisei de muito tempo para assimilar esse trabalho. E agora os casais, como é que nós podemos fazer? Por isso, então, a pastoral familiar tem esse intuito de ajudar na formação antes do casamento, que nós chamamos, é um percurso, né? Uma formação aos futuros casais. Depois, não só no início, mas também quando tem o matrimônio e após o matrimônio também. Então, me parece que esses desafios a gente está tentando encaminhar e ao mesmo tempo ajudar para que as famílias possam se preparar bem. E ao se preparar bem, eles possam também conviver bem. E ao conviver bem, eles possam também vencer juntos os desafios que a vida nos oferece. O Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, na Familiares Consortio, ele vai escrever que a família é a célula vital da sociedade. E daí nasce também aquela célebre frase que ele em vários momentos repetia, né? Família que reza unida permanece unida. Realmente. Ele traz essa... É João Paulo II que nos propõe isso. E Francisco, o Papa Francisco, na Laudato Si, que agora na próxima semana, no dia 4, o Papa vai lançar uma segunda parte da Laudato Si. Segunda parte. Na primeira parte, lançada em 2015, ele deixa muito claro que todos nós somos
frutos de um desejo, de um sonho de Deus. Todos somos sonhados por Deus. E depois, ainda mais, na exortação apostólica Cristo Vive, do Sínodo da Juventude, o Papa Francisco vai dizer que tudo que o Senhor toca tem a mais importante beleza, e o Cristo vive e nos quer vivos, felizes também e realizados com nossos projetos. Como é possível, Padre Tadeu, a gente aliar sonhos, projetos de futuro, de estar bem-sucedidos profissionalmente, com uma vida familiar bem constituída, organizada, com a prioridade também na família? Então, Felipe, só para trazer à tona também, João Paulo II, né? Ele parte da Sagrada Família, porque a Sagrada Família nos dá um alicerce e também uma consciência de que eles não tiveram uma vida tão fácil. Olha, aos 2 anos tiveram que mudar para um outro país, não foi para um outro estado ou quem sabe para outra cidade. Depois, Jesus também, ele se perdeu lá no templo, então eles tiveram muitas coisas que também foram dificuldades e desafios, e eles venceram, mas porque eles estavam unidos, isso que você diz, isso que o Papa também recorda. E diante disso, né, nós precisamos também essa formação para nos ajudar a gente ter base e princípios, e mais do que tudo isso, fé. Porque a família unida, ela te dá condições de te dar uma bagagem, construir uma boa personalidade diante do teu temperamento, porque o temperamento a gente adquire, mas a personalidade a gente constrói. Então, na família, a gente vai ter toda essa bagagem para nos ajudar a gente se preparar para a vida. Porque se a gente ficar reclamando, ou quem sabe até pensando, será que vai dar certo e tal? O importante é a gente se preparar para isso. E diante disso nós encontramos também os pais que nos ajudam a ter uma pedagogia no caminho. Porque nós hoje vivemos uma situação tão difícil que é viver no real e também no virtual. E às vezes a gente fica mais no virtual do que no real. Então os pais, com uma pedagogia, uma forma de fazer a gente compreender que nós estamos vivendo no mundo real, que precisamos trabalhar, que precisamos ter sonhos, mas que precisamos ter consciência de que a gente precisa caminhar juntos. Então me parece que o Papa, no Laudato Si, e agora na segunda parte, ele nos ressalta isso, a importância da gente ter consciência da casa comum. A casa comum também é a família comum, é a nossa família. Então, se a família vai bem, a gente também vai bem. Me parece que isso é fundamental. Bom, até a gente pode fazer até uma experiência, quando lá em casa, na nossa família, o pai não está bem, ou a mãe não está bem, ou quem sabe os filhos não estão bem, e já ali cria um elo e a gente também sofre junto, porque nós somos interligados. Se brigados, os pais não ficam bem. Não ficam bem, porque não adianta, nós somos sistêmicos, nós temos uma ligação sistêmica, não só em termos assim de palavras, mas também de comportamento, de sentimento e de amor também. Por isso que quando um está quebrado ou alguma parte não está bem, todos nós sofremos, né? Já diz o Evangelho, né, que nós somos parte do todo. E falando um pouco disso, né, quando a gente fala da família como esse lugar de unidade, qual que é o lugar ou a prioridade dos filhos na vida dos casais, sobretudo dos casais mais jovens, onde a gente tem percebido também uma baixa taxa de natalidade, um baixo número de filhos nas famílias? Os fatores que a família absorve, ela vem da sociedade. Nós percebemos que a nossa sociedade ela está sendo muito urbanizada. E o urbano criou uma consciência da gente restringir também muitas coisas, de modo especial também os filhos. Depois, me parece que também vivenciando nessa época nossa, a fecundidade das mulheres também diminuiu, porque nós percebemos isso, eu posso comentar um pouquinho, no tempo que eu vivi na Itália,
As mulheres permaneciam muito na família até uma certa idade. E depois elas contraíam um matrimônio e depois elas formavam a família. Muitas com uma certa idade, né? E aí era mais difícil depois para ter as crianças. Então me parece que a adolescência ela se estendeu mais. E isso também dificulta. Depois a questão, as mudanças ideológicas, né? Muita ideologia. E essas ideologias que vêm de fora, de dentro, que são construídas para criar uma dificuldade na nossa vida, também isso cria uma dificuldade para as famílias compreenderem e também colocar em prática. E de modo especial também outros fatores que vão tocando no coração das famílias, a questão econômica, a questão do futuro, e a gente percebe que a pastoral familiar ela tem esse intuito de nos ajudar a acreditar que tem um futuro, porque se nossos avós, nossos pais não apostassem em nós não estaríamos aqui. Então me parece que as gerações elas também têm que apostar. Mas às vezes a gente ouve muitas pessoas dizendo, meu Deus, como é que vai ser o próximo época, como é que vai ser o mundo, mas a gente tem que acreditar. Diante das dificuldades, a vida em primeiro lugar, a família em primeiro lugar. Porque a família, não adianta, né? Dostoiévski sempre dizia assim, que a família é um porta-aviões. O avião que sai, ele vai fazer o seu trabalho, mas quando ele volta, ele tem a certeza de que ele não vai cair fora do porta-aviões, que lá tem segurança para ele aterrissar. Então a família para nós é esse porta-aviões que nos ajuda a sair, a investir no futuro, a buscar os nossos sonhos, a construir as nossas realidades através daquilo que o nosso coração quer, mas sabendo que nós temos um porto seguro que é a família. Perfeito. E assim a gente vai concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 1º de outubro. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. A TV Serra transmite todos os sábados ao vivo às 18 horas a Santa Missa direto da Igreja Matriz de Farroupilha. Acompanhe aqui pelos canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha, pelo Facebook e canal do YouTube da TV Serra e forme comunidade conosco. Alimentemo-nos com a palavra de Deus para seguirmos nossa caminhada. Missa das 18 horas do sábado, ao vivo da Igreja Matriz de Farroupilha, na TV Serra. Patrocínio Imobiliária Imofar. Tranquilidade total na hora de comprar, alugar ou vender é com a Imofar. Grupo Bigfer, transformando ideias em soluções. Rua Papa João 23, 675, bairro Imigrante. Rosler Diagnósticos por Imagem, qualidade e confiança no seu diagnóstico. Círculo Operário de Farroupilha, desde 1945, cuidando da saúde e bem-estar da sua família. Apoio Bitcom, internet de verdade. Em Farroupilha, contate 30 35 38 66. TV Serra, unida com você na fé e na oração. A receita de um grande amor é carinho e saber a hora certa de esquentar a relação. É sempre inventar coisas juntos e misturar as histórias de cada um. Todo grande amor foi feito para durar.
E você, está pronto para um relacionamento sério com as suas panelas inox? Tramontina, o prazer de fazer bonito. Vem cá, você está interessado em recuperar os seus dentes fixos? Gostaria de realizar implantes dentários sem precisar de enxerto ósseo? E quer abandonar de vez a dentadura e ter seus dentes fixos em até uma semana? Então você precisa ir direto na Oral Sim Farroupilha, porque aqui temos a solução perfeita para tudo isso. Agende uma avaliação e tire todas as suas dúvidas. Oral Sim. Nossa missão é transformar sorrisos. Avenida Júlio de Cacilhos, 1343, Centro. Fone 54 3771 0210. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 1º de outubro de 2023, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM e também pelas redes sociais. Nosso tema de hoje, eu vim para que as crianças tenham vida plena. Nós estamos falando sobre a Semana Nacional da Vida e também diretamente sobre a pastoral familiar na Diocese de Caxias do Sul. Nosso convidado de hoje é o Padre Tadeu Antônio Libardi, que é o assessor da pastoral familiar na Diocese. Padre Tadeu, qual a resposta, ou melhor, vamos voltar para uma pergunta, uma pauta do bloco anterior. Padre Tadeu falava, quando a gente conversava sobre a diminuição da taxa de natalidade no primeiro bloco, ele recordou a importância das famílias no contexto de quem confiou na família para gerar novas vidas e, ao mesmo tempo, continuar, né, a geração do mundo e também o processo de transmissão da fé. Eu recordo, né, o Papa Francisco, tanto na sua mensagem para o Dia dos Avós e dos Idosos, celebrado no mês de julho, no 4º domingo de julho, e também na Jornada Mundial da Juventude, lá em Lisboa, na mensagem ele dizia: jovens, não embarquem para Portugal sem visitar os seus avós ou sem visitar uma pessoa idosa. E depois, lá em Lisboa, na missa de envio, de novo, ele pediu: vocês chegaram aí visitar? Eu escrevi que vocês fossem visitar. Vocês foram? Se vocês não foram, agora na volta, não deixem de visitar os seus avós. Para ele dizer, aqui está o conselho de um idoso: não esqueçam quem vos transmitiu a fé. Não esquecer as raízes. E aqui eu acho que está um ponto muito fundamental, não só para a continuidade da igreja, porque a igreja vai continuar, a igreja continua, mas também na questão, vamos dizer assim, da diminuição do número de vocações, a diminuição da taxa de natalidade também, e todo o processo que envolve as nossas famílias. Nós talvez deixamos de lado ou esquecemos quem nos transmitiu a fé. Padre Tadeu, qual que é a importância que tem os avós nesse contexto, mas também os pais, que são os primeiros catequistas, em tese, na evangelização e na transmissão da fé? Então, Felipe, olha como o Papa ele tem uma sensibilidade de trazer à tona os familiares.
E os familiares, como nós falamos no bloco anterior, são fundamentais na nossa formação. A gente sabe que na psicologia, que é uma ciência do estudo do comportamento, e dentro dessa psicologia nós temos também uma das matérias que se chama Psicologia da Família. Ela destaca muito essa questão da presença do pai e da mãe, ou de alguém que é responsável desta criança, desse ser. E é a partir daí que nós vamos perceber a importância de que a família tem na nossa formação. Então, o fato do Papa Francisco dizer, olha, faça uma visita no vovô, a vovó, que são para nós, os segundo pais, são aqueles que nos transmitem também muita cultura, muitas histórias do passado, e que o vovô e a vovó, eles procuram também transmitir o que eles aprenderam dos pais deles. E eles têm uma outra visão, e eles têm uma forma de educar os netos, porque os pais têm que disciplinar, que é normal isso, né? A gente sabe que os pais têm que dar uma disciplina, têm que dar um respeito, têm que mostrar os limites, mas é a função do papai e da mamãe. Mas do vovô e da vovó, não. O vovô e da vovó é abrir o leque, colocar o amor em primeiro lugar, o afeto. Por isso que às vezes a gente diz, mas os pais dizem, mas a gente tenta disciplinar, mas quando vai lá no vovô da vovó é tudo diferente. Mas é para dar essa segurança e dar essa continuidade da raiz. Porque o vovô vai ensinar a oração, porque o vovô vai recordar o passado, porque o vovô vai investir na espiritualidade. Isso é muito importante. E uma árvore, para ela estar firme e para ela conseguir vencer as dificuldades do vento, da tempestade, ela precisa ter essa história, essas raízes. E nós também. Não deixa de ser também uma comparação, uma analogia com o ser humano. Nós precisamos ter boas raízes que vão nos dar segurança. E aqui um testemunho pessoal, né? Quem criou a mim e o meu irmão e meus primos diretamente foi a nona. Os nossos pais trabalhavam, né? Tem que prover o sustento da casa. E o nono e a nona nos criaram. E a nona, com 2 anos, eu me recordo muito bem de deitar no meio deles. Me recordo bem de deitar, né, claro, um pouquinho mais velho, mas de deitar no meio do nono e da nona. E a nona dizia que com 2 anos, quando eu aprendi a falar, ela me ensinou os mandamentos da lei de Deus. E depois os mandamentos da igreja. E claro que hoje, se for, né, claro que eu não lembro disso, né? Mas o quanto isso foi importante. E ela me ensinou a falar o italiano. Então, lá em casa ainda hoje a gente cultiva o italiano. Então, o quanto, para mim, claro que a nona viveu mais, né, durante todo o tempo da minha adolescência também. Mas quanto ela foi importante. E ela que me levou para a comunidade para ser o coroinha. E foi a partir daí que nasceram a ideia do grupo de jovens, depois de entrar no seminário, depois de me dedicar à comunicação. Tudo por causa... Deus usa esses instrumentos, essas pessoas, para nos despertar. E qual a importância, né, que tem essas raízes familiares? E é interessante, Felipe, que também, contando um pouquinho a experiência pessoal de ter o nono e a nona, né, o vovô e a vovó, diante da situação do pai, né, que era motorista, viajava, passava muito tempo fora, minha mãe costureira, né, e então nós ficávamos com o vovô e a vovó, né, o nono e a nona. E aí nós aprendíamos muita coisa, desde aquelas histórias antigas, até as orações, até os sequérios, né, que é aquela oração que a gente reza de Santo Antônio. E como na vida nada é por acaso, hoje pároco do Santo Antônio, rezamos todas as missas, as sequéries, em língua portuguesa, né? Ela me ensinou em italiano. E aí então, tu vê como é que as coisas têm uma finalidade. Não é por acaso que acontece. Então, essa questão dos avós são fundamentais. E se a gente olhar para a religião, a gente vai perceber que também Nossa Senhora, com o papai dela e a mãe dela, né, São Joaquim e Santa Ana, que eram os avós de Jesus, também deram um suporte para ele, desse vovô e da vovó, né? Então me parece que tudo isso
ajuda muito, muito, muito na caminhada. Perfeito, Padre Tadeu. Agora, acho que é importante a gente falar, agora tu entraste na questão fé e religião diretamente também falando dos avós. Qual a resposta que a igreja dá para os desafios que as famílias enfrentam nesses nossos tempos? Então, Felipe, me parece que o Papa Francisco, ele nos ajuda a entender um pouco esse mundo que nós estamos vivendo. O mundo secularizado, o mundo em que nós vivemos uma sociedade do consumo, não só do consumo, mas também do cansaço, em que a religião ela precisa também dar um caminho. E nós percebemos assim que o Papa, nas suas encíclicas, de modo especial na sua exortação Amoris Laetitia, né, que é sobre o amor da família, ele procura nos dar essa direção. Tanto assim que eu trouxe aqui, olha, como é bom ouvir e ao mesmo tempo ler o documento do Papa. Ele procura assim nos mostrar o caminho da família. E o maior caminho que a gente possa progredir e também transcorrer é o amor. E ele fala sobre o amor familiar, ele fala também sobre a família, que é uma conquista do ser humano, que não é por acaso que nós temos uma família. Se a gente se perguntar por que eu estou nessa família, não é por acaso que eu estou aí. E às vezes a gente pode dizer assim, mas poxa vida, eu não entendo muito o meu pai e minha mãe, e o Papa Francisco nos diz, não precisa entender tudo, tu vai entender na medida que tu vai crescendo. E na tua maturidade tu vai perceber que as coisas vão te ajudar a você entender toda essa questão. Tudo é processo. Tudo é um processo. O processo da caminhada não é o final, mas é a caminhada. Então nós estamos a caminho. Para Francisco vale muito mais o processo do que a finalização. Isso é uma coisa própria da sua espiritualidade, que o processo ele é fundamental. Como também os discípulos de Emaús, eles tiveram um processo de caminhada, mas não pararam lá na hora da partilha, do jantar, da celebração. Eles continuaram e foram voltar para Jerusalém para também compartilhar todo o processo que eles tiveram. Então me parece que isso é importante. Os documentos da igreja, o que o Papa nos pede, essas lembranças que ele traz à tona, é para a gente reforçar a família. E reforçando a família, nós vamos ter condições de dar uma resposta diante dos desafios que a vida nos oferece e a sociedade também. Nós vivemos, nós realizamos nos meses aí de abril, maio e junho, o censo da catequese na diocese. Verdade. E estamos agora interpretando os dados que aparecem aí nesse levantamento. E algo que é muito sintomático para coordenadores e catequistas é a pouca participação das famílias. A pouca participação das famílias nas atividades da catequese. Qual é o passo que está nos faltando? Será para envolver as famílias ou para que as famílias se sintam envolvidas? Ali então vai depender muito da consciência dos pais. Porque o projeto de família é um projeto de responsabilidade. E essa responsabilidade, ela nos conduz a estarmos acompanhando. E o acompanhamento vai fazer a diferença na vida dos jovens. Por exemplo, eu lembro no meu tempo em que eu fui formador por 6 anos, nós estudamos muito sobre isso, a questão do acompanhamento, estar junto. E quando a gente não está junto com os filhos, eles perdem a direção. Então me parece que o acompanhamento, de saber o que eles estão fazendo, qual é o tema, o que eles estão procurando na internet, o que eles estão procurando também para depois vivenciar no futuro deles, acompanhar eles na catequese, na escola, até juntos fazendo um passeio, tudo isso, o acompanhamento ele é fundamental, porque daí o pai e a mãe estão juntos. Às vezes não é tanto a questão da moralidade ou a questão dos preceitos, mas é mais isso, mais o acompanhamento. Então me parece que quando um pai acompanha, os pais acompanham os seus filhos
em todos os momentos, os filhos se sentem acolhidos, na segurança, e dão um retorno também. Agora, quando eles estão soltos, até os animais assim, quando estão soltos, eles não têm direção. Qualquer coisa para eles é um caminho. E às vezes o caminho pode ser a perdição. E nós vivemos também um tempo em que todas essas questões também em que os jovens são desafiados, né? Quantas histórias a gente tem visto de esses desafios pela internet e que leva à mutilação, que leva a situações até de suicídio, né? Muitas vezes. O acompanhamento familiar ele deveria ser mais firme e mais sistêmico também, né? Interessante, Felipe, que uma das coisas que a gente aprende na pastoral familiar, ou melhor, na psicologia da família, é que quando a gente nasce, a gente precisa de orientação. O gatinho da gente lá, o cachorrinho, eu lembro do Caleb, que é o gato do Padre Mário, ele, quando nasceu, já dentro dele já tinha umas orientações de ser um gato, tá? E depois, claro, ele foi construindo o seu espaço e tudo bem, né? Nós, seres humanos, quando nascemos, até o final da nossa vida, a gente precisa de orientação. Então, os pais são aqueles que nos orientam. Depois a vida vai nos orientando, depois também a gente vai buscando alguém que vai ser o nosso parceiro, a nossa parceira, e a gente vai precisando compartilhar a nossa orientação. Então, a gente precisa da família sempre. E a família, ela pesa muito na nossa vida. E ela é fundamental. Se ela é uma célula fundamental da sociedade, para o ser humano é aquilo que vai definir ele no futuro. Não é a questão intelectual, não é só a questão emocional, mas é mais do que tudo isso. É o que ele traz dentro dele. Numa sociedade secularizada, em que a gente já falou, e ao mesmo tempo o Papa Francisco recorda, né, da cultura do descarte, que é tudo muito fácil, você usa e joga fora, a igreja ela tem se mantido como um farol na defesa da vida e contra a cultura do aborto? Então, primeira coisa, eu acho que nós temos que deixar bem claro. A igreja é a favor da vida, sem restrição. Vida, porque a vida é um dom de Deus. Não é qualquer coisa, é um dom de Deus. E não é uma ideologia. E não é uma ideologia. Porque, olha, como é interessante, né? Um dia nós fomos embrião, depois a gente se tornou feto, e depois nós nascemos. Olha o processo que nós tivemos aí. Então nós lutamos pela vida. E nós não podemos mudar a vida de ninguém. Inclusive, falando um pouquinho, tirando a religião e falando da psicologia, nós não podemos mudar as pessoas. Nós ajudamos as pessoas a tomarem consciência de que elas podem mudar. Então, eu não sou, como psicólogo, terapeuta, eu não posso mudar uma pessoa. Ela que vai fazer todo esse processo, essa caminhada. Mas para que ela possa conhecer e ao mesmo tempo compreender, eu preciso fazer um trabalho dentro dela. Mas ela que vai tomar essa posição. Então, quem sou eu? Quem somos nós de matar, de decidir, de discriminar, de excluir a vida em primeiro lugar? Então me parece que o dom da vida é um milagre, é uma gratidão que a gente tem e a gente precisa cuidar. A gente precisa cuidar esse dom que a gente recebeu, essa gratidão que a gente deve dar, porque a vida é um dom de Deus. Eu não pedi para nascer, mas Deus me deu o nascimento. E se a gente começar a fazer até uma análise, sou muito de análise, se a gente fizer uma análise, a gente não escolheu os pais, foi Ele que nos deu. Eu não pedi a época para nascer, Ele me deu essa época. Eu não pedi também a cultura que eu estou vivendo. Eu não pedi também a língua para mim falar. Nem a vocação. E nem a vocação, foi tudo por graça. E se a gente olha isso, diz, poxa, aqui tem alguma coisa que é mais do que aquilo que muitas vezes a gente, com qualquer coisinha, com alguma lei, ou quem sabe com uma situação, a gente elimina. Então a igreja, ela é a favor da vida. E ela luta pela vida. E ela busca a vida também. Ela é esse farol, de fato, né? De farol, isso. Para iluminar as decisões, né? A gente vê que também
E também esse momento em que a gente está vivendo, que é um momento um pouco complicado da história, né? Em que a gente tem as polarizações ideológicas, políticas, né? E a igreja, às vezes, ela está aí no meio e ela tem que ser esta baliza. Ela está aí para ser, como uma instituição importante e forte da sociedade também, ela precisa ser essa baliza. Porque alguns querem levar a pauta da vida para um lado da ideologia, outros para outro lado. E aqui está a igreja como esse farol para dizer: vida é mais importante do que tudo. Né? Exatamente. Sempre partindo pela gratidão de ter recebido esse dom da vida. Se a gente olhar, a gente está sendo ingratos, porque a gente está decidindo a vida de alguém por um motivo, por uma situação, ou quem sabe por uma ideologia. Mas a gente tem que tomar consciência, porque se eu estou aqui e estou vivo, é que meus pais deram todo o carinho, todo o amor, toda a atenção para que eu pudesse estar aqui. Então me parece que tudo isso é um fruto do amor de Deus. E esse amor de Deus, ele está presente nas famílias. Por isso a vida em primeiro lugar em tudo. E assim a gente vai concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé desse domingo, dia 1º de outubro. Fique com a gente, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. A Milon Móveis e Esquadrias tem as soluções para sua obra, construção ou reforma. Móveis planejados para sua casa ou ambiente de trabalho, a Milon faz. Aberturas de madeira e alumínio, a Milon também faz. Uma equipe de profissionais preparada para apresentar o melhor projeto e a melhor solução para a sua necessidade. Tradição, qualidade e experiência é com a Milon, há mais de 43 anos, marcando presença na sua vida. Em Nova Milano, Rua Ismael Piazza, 450, fones 54-3268-0550 e 984-34-8117. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Conheça o Círculo Operário de Farroupilha. Estamos presentes na vida dos farroupilhenses desde 1945, com uma associação beneficente de caráter assistencial, sociocultural e sem fins econômicos. Nosso foco está na área da saúde e bem-estar.
Para você, o Círculo reserva um plano de benefícios incríveis. Descontos em médicos com clínicos gerais, cardiologistas, oftalmologistas, odontologistas, psicólogos e diversos outros especialistas. Nosso associado possui também desconto em laboratórios, clínicas, no comércio e nosso convênio com o Hospital Beneficente São Carlos. Sem falar nos preços incríveis na nossa farmácia, que conta também com o programa Aqui Tem Farmácia Popular. Além desses benefícios, o Círculo Operário, em sua sede, possui clínico geral, odontologista e serviços farmacêuticos. Com tudo isso que oferecemos, chegou a sua vez de se associar ao Círculo Operário de Farroupilha. Venha nos conhecer mais de perto, pois aqui você tem um círculo completo de cuidados para você e sua família. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook TV Serra Farroupilha ou então conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 1º de outubro de 2023, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais da nossa diocese, também pela TV Serra e pelo próprio Spotify. Nosso tema de hoje, Eu Vim para que as Crianças Tenham Vida Plena, é o nosso programa de número 49, já estamos há quase um ano no ar com esta retomada do nosso Razões da Fé. Nosso convidado de hoje é o Padre Tadeu Antônio Libardi, que é o assessor da Pastoral Familiar na Diocese de Caxias do Sul. E com esse tema, Eu Vim para que as Crianças Tenham Vida Plena, a gente está tratando sobre a questão da importância da família, diretamente sobre a Pastoral Familiar. E agora também nós vamos adentrar nos projetos da Pastoral Familiar. Padre Tadeu, qual é o objetivo da Pastoral Familiar e como é que ela se organiza diretamente? Então, Felipe, para que a gente possa também ter uma boa formação e também uma boa condução da nossa sociedade, a gente precisa de organismos, a gente precisa de organização. Eu lembro muito essa forma de a gente procurar envolver a todos, para que todos possam também ter essa contribuição e, ao mesmo tempo, esta organização. Então, nas comunidades, a gente tem, cada comunidade, o conselho comunitário. É interessante, depois na paróquia a gente tem um conselho paroquial. Então tudo isso é um elo de trabalho em conjunto, onde a gente busca a organização.
E dentro da diocese nós temos assim a pastoral familiar diocesana, que tem o objetivo de quê? O objetivo dela é favorecer sempre que a família seja fundamental na nossa paróquia, na nossa comunidade. Que ela possa ter êxito, que ela possa ter uma boa formação e que ela possa também saber e tomar consciência de que ela é um santuário da vida. É ali onde nasce a vida. É ali onde se desenvolve a vida. E é aí também aonde a vida é bem preparada para depois ela produzir vida também. Então, me parece que, nesse sentido, a gente consegue compreender que se na sociedade a família é a célula principal, que constitui também todo o tecido da nossa sociedade, a gente precisa preparar bem. Então, essa é a finalidade, o objetivo, e tornar a família missionária, não só para si. Porque quando a gente tem a família, tem os seus filhos, sabe que amanhã depois os filhos vão sair, vão ser missionários, vão encontrar uma outra pessoa, vão construir a sua família e vão levar junto também o que aprenderam na própria família. Então também preparar isso, né? Esse é o objetivo, da gente construir uma família, motivar a família, dar consideração a essa família para que ela possa também construir depois, na próxima organização da sua família, aquilo que aprenderam na própria família. E ela está organizada com atividades paroquiais, também nas comunidades, na nossa diocese. A gente procura sempre ter encontros de formação, né? Antes do matrimônio, né? Que é o encontro onde a gente diz que é o curso de noivos, que está sendo mudado, né? Porque como os tempos mudam, a gente precisa também ter uma mudança. Então nós temos aí nesses encontros, antes do matrimônio, encontros de um dia de muita formação. Então ali nós colocamos o padre para falar sobre o sacramento do matrimônio, a importância do sacramento do matrimônio, porque é uma responsabilidade. Segunda coisa, nós colocamos um médico para nós entender o nosso biológico, né? O que tem o biológico para nos oferecer no matrimônio. Terceiro lugar, nós colocamos uma psicóloga para nos ajudar a compreender o que vem depois da junção desses dois seres que se encontram. Como eles vão trabalhar. Depois disso, nós também colocamos as famílias para dizer, nós somos 50 anos que casamos, e o matrimônio ele vai evoluindo, ele vai tendo um processo. Aí depois nós também temos pessoas assim que nos dão testemunho, os filhos, e coisas assim. E também a questão da economia. Como lidar com as finanças? As finanças, está chegando aí, está iniciando a vida. Antes eu era sozinho, agora nós somos em 2. Logo vamos ser em 3. E também alguma coisa para criar um elo e também um ápice entre o casal, que é a espiritualidade. O que eu vou me agarrar? O que eu vou me conduzir na minha vida? Então me parece que a pastoral ela tem esse intuito, né? Claro que ali nós temos 3 pilares, né? 3 setores, que é o pré-matrimonial, que é antes do casamento. Depois nós temos o pós-matrimonial, que é depois, essa formação contínua, porque se a gente precisa de formação, a gente precisa não só num período, mas também. E depois os casos especiais, que são casos assim, não deu certo. O que vamos fazer? Me separei. E agora? Então temos esses casos. E o Papa Francisco deu uma abertura fora de série, porque ele nos ajudou a compreender que o bom pastor é aquele que acolhe. Não é aquele que julga. Então nos casos especiais nós temos o bom pastor. Encontros com aqueles que tiveram uma nova caminhada. Os casos de segunda união, de outras situações difíceis, e que a gente está junto. Não é descartar, mas é nem trazer. A igreja é para todos. O Papa falou que a igreja é o lugar para todos. Então nós precisamos acolher a todos. E que ele recordou, né, na jornada, o Padre Tadeu traz aqui que ele disse, na Jornada Mundial da Juventude, que a igreja é lugar de todos. Mandou os jovens repetirem com força. E depois ele diz ainda
que Deus não nos considera como um número, mas somos pessoa, somos alguém importante. E aí fecha com o que nós falávamos sobre Laudato Si, fecha com o que nós falávamos sobre a posição da igreja sempre na defesa da vida. Padre Tadeu, então a pastoral familiar ela é organizada, né, ela tem o seu âmbito nacional, junto da CNBB, ela tem o âmbito regional, né, junto ao Regional Sul 3 aqui da CNBB aqui no estado, e tem também na nossa diocese. E ela tem 2 grandes eventos, assim vamos dizer, importantes momentos destacados, ou melhor, integrados, mas diferentes do que os momentos de formação, que são diretamente a Semana Nacional da Família, que é aquela semana que começa com o Dia dos Pais, né, e vai até o final de semana seguinte, durante o mês das vocações, o mês de agosto. E agora, esta semana que nós iniciamos hoje, e vamos até o próximo dia 8, até o próximo domingo, que é a Semana Nacional da Vida. O que a pastoral familiar quer despertar com a Semana Nacional da Vida? Então, como tu disseste, né, a organização ela sempre tem uma abrangência maior. Nós temos a nossa CNBB, mas antes da CNBB nós também temos o Vaticano, né, que procura ter um grupo que pensa com carinho. Dicastério para a vida e para a família. Para a família, exatamente, isso aí. E aí então ela procura assim dar uma direção, sempre respeitando as culturas, respeitando também as regiões, porque a forma da gente ver a família, ela é fundamental, que é um dom de Deus. Mas depois cada continente, cada paróquia, cada diocese, cada país tem que ter a sua forma de ver. E realmente nós estamos assim, nesta semana, que é a Semana Nacional da Vida, buscar a vida, né? Bater em cima da tecla, nós queremos a vida, lutar pela vida. Porque se nós recebemos de Deus este presente, por que a gente não pode valorizar? Quando a gente ganha um presente de alguém, né? É muito interessante isso. Quem nos deu com muito amor. Porque essa pessoa que nos deu um presente, ela veio com essa atitude de nos oferecer alguma coisa que vai ser importante para a gente. Se Deus nos deu a vida, por que a gente não pode valorizar? Mas padre, às vezes eu estou um pouco com situação difícil, não tenho situação econômica, ou tenho uma crise. Tudo bem, isso é uma consequência, mas isso não define a tua vida. É um problema que tu tem temporário, pontual. Mas a tua vida vale mais do que isso. Então me parece que essa semana, como nós temos também a motivação da CNBB aqui no Brasil, nós temos que lutar pela vida. A vida ela é importante. Nós temos que rezar pela vida. Nós temos que ter consciência pela vida. Nós temos que buscar juntos elementos que possam nos motivar e dar sentido à nossa vida. Olha, eu lembro muito bem, porque eu fiz a tese minha na Europa, quando estive mais ou menos uma semana vivenciando uma experiência muito interessante no campo de concentração na Polônia, Auschwitz. Eu fui estudar Viktor Emil Frankl, um médico judeu, nem da minha religião não é, mas isso não importa, importa o que ele tem para nos oferecer. Ele viveu lá no campo de concentração e vendo que as pessoas iam para o forno, as pessoas eram matadas, as pessoas eram descartadas. Ele disse, alguma coisa tem sentido diante de tudo isso, diante do sofrimento. A gente busca a vida, a gente busca a pessoa integral. E ele descobriu que a vida tem sentido quando nós damos sentido às coisas. Então me parece que quando a gente não dá sentido, as coisas se tornam obsoletos, as coisas ficam descartáveis, a gente não valoriza, mas a vida ela tem um sentido. Por isso me parece que essa semana aqui desperta. Por quê? A preocupação é essa. A vida corre tão rápido, nós estamos no mês de outubro. Quanto tempo faz para nós terminar o ano? Pouco tempo. Então a nossa vida hoje, ela é muito acelerada. E o nosso pensamento,
é ultra acelerado. Então nós não temos tempo para refletir muito. É como alimentar. Come, vai para o trabalho e vai fazendo as coisas. Mas nós precisamos parar para refletir que aquilo que estamos fazendo, parar também para comer, se alimentar bem, porque a gente não se alimenta só com os alimentos, mas também com a vida diária. Então me parece que essa sabedoria da igreja de parar uma semana e refletir sobre a vida é refletir também sobre o dom da vida que a gente tem. Por isso, lutar pela vida. Ótimo. E o tema dessa Semana Nacional da Vida, desse ano, né, de 2023, é a adoção. Adoção, amor com laços do coração. Como, Padre Tadeu, como explicar e mostrar a importância da adoção e da maternidade e paternidade de coração em contraposição a essas questões de situações pró-aborto, né? Como a adoção também pode representar uma contraproposta ao aborto. Interessante, né? Que essa proposta da CNBB é uma proposta nacional também da adoção. Quantas crianças esperando um novo lar? Quantas crianças buscando também novos paradigmas, novos modelos familiares? Quantas crianças que possam ter uma oportunidade? E olha, nesse mundo perturbado e conturbado também, às vezes a gente faz o impossível para a gente cuidar dos animais. Eu acho que os animais também têm que ter um cuidado, mas dentro de uma ética, dentro de uma... E as crianças, elas são deixadas de lado. Então me parece que esse fato de a gente dar adoção, buscar com amor, criando um laço do coração, a gente pode acolher com carinho essas crianças que estão esperando. Porque nessa medida em que a gente vai dando o amor, a gente vai recebendo. E muitas famílias estão esperando para a adoção. E depois, com o tempo, vão receber, com a graça de Deus, essas crianças que estão aí disponíveis para ajudar e, ao mesmo tempo, contribuir na felicidade desta família, desse casal, que tanto querem, que tanto amor estão buscando as crianças, de modo especial, seus filhos de adoção. Perfeito, Padre Tadeu. E aqui nós vamos nos encaminhando já para o final do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 1º de outubro. E a gente vai recordando também todo o processo que a Igreja tem feito ao longo desses últimos anos, que é o processo do sínodo, né? Onde nós fomos chamados a olhar como nós estamos caminhando bem juntos e no que a gente precisa, no que o Espírito Santo precisa nos ajudar a melhorar, né? E a Assembleia do Sínodo vai começar na próxima quarta-feira em Roma, no dia 4, dia de São Francisco, e nada mais é a família do que um sínodo quase, né? O caminhar juntos, é o se olhar as dificuldades, as diferenças também que existem, os jeitos, os temperamentos, mas o respeito, o diálogo, o caminhar juntos, né? E nossa igreja é uma grande família, né? E baseados na Sagrada Família de Nazaré. E para concluir, eu vou aqui fazer a leitura da oração que o Papa Francisco escreveu na Carta Apostólica Patris Corde, né, Coração de Pai, quando ele abriu o ano de São José, celebrado, né, no ano de 2020 e 2021. Como ele escrevia, olha só. E é uma oração para nós concluirmos e também para a gente poder refletir. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. Que São José
possa, junto da Virgem Maria, interceder, suplicar ao Filho Jesus por todas as nossas famílias. Felipe, é interessante que a proposta da igreja é sempre vista da família. O sínodo é caminhar junto. O que uma família faz? Caminha junto. A proposta da Semana Nacional da Vida é dar vida à família. É buscar na família o sentido da vida. Então, caminhar juntos. A proposta da pastoral familiar da diocese, nossa Diocese de Caxias do Sul, é caminhar juntos. É valorizar a família, é compreender que todos nós devemos estar unidos. E esta oração aí conclui o nosso encontro, certamente, pedindo a Deus, por intercessão de Nossa Senhora e também da Sagrada Família, que conceda a cada um de nós a consciência, a responsabilidade da gratuidade de amar, de cuidar e zelar pelas nossas famílias. E antes de nós concluirmos, Padre Tadeu, gostaria que tu fizesses o convite para o encontro da pastoral familiar, agora no mês de outubro. Então, nós estamos nesse processo de caminhada, de formação, Felipe, e nós queremos com muito carinho o nome da minha equipe, que são 7 casais, que nos reunimos todos os meses, que temos uma preocupação de oferecer o melhor também nos nossos cursos e de modo especial nos nossos encontros, que no dia 28, no sábado de outubro, a partir das 8h30, na paróquia São Pelegrino, nós teremos um encontro de formação com a presença do casal regional, presente também, para nos ajudar a formarmos os casais que vão levar adiante a pastoral familiar paroquial. Então, a gente quer fazer um convite, já nós convidamos os padres, já pedimos também para as regiões nos mandarem um casal para a gente fazer essa formação e que essa formação depois será também multiplicada nas nossas paróquias. Em especial, sempre tendo o objetivo de formar lá na nossa paróquia uma equipe que possa ajudar os familiares, possa ajudar as famílias, possa ajudar também esses casos de dificuldade e também os casos de crises, né? Que a gente tenha esse apoio, que tenha também essa equipe que possa ajudar o padre e junto também a paróquia. Ótimo. Fica o convite e que a gente possa buscar também qualquer dúvida. Você, liderança, peça ao padre da sua paróquia, da sua comunidade, né, quem que vai ir, né, questione e insista para que as paróquias enviem os representantes para esse encontro, para nós podermos, então, dar esta cara diocesana cada vez mais para a nossa pastoral familiar. Obrigado, Padre Tadeu, pela tua presença, obrigado por estar conosco. Nós vamos assim concluindo o programa Razões da Fé desse domingo, dia 1º de outubro. Fique bem, que você tenha um ótimo domingo, uma boa semana e nos encontramos no próximo domingo. Fiquem bem. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.